Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aleluia, boa noite, bom estar em casa com vocês aqui nessa noite de adoração e louvor ao nosso Deus. Quem está feliz em adorar ao Senhor, glorificar o nome dEle, aleluia, nós também estamos muito contentes, alegres por ver vocês estar aqui por um tempo, mas vamos dando glória a Deus e aproveitando este momento que Deus tem nos proporcionado. Aproveitando que estamos de pé, abra a tua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 15. E eu já também cumprimento aqui o nosso pastor Lindomar Silva, meu pai, meu pastor, meu sogro, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, abençoe os queridos irmãos e obreiros do altar, em nome de Jesus, cada amigo, irmão, companheiro, cada um que lembra de nós, em oração e mensagens, e é uma alegria estar convosco, aleluia. Mateus capítulo 15, versículo 21, aleluia. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor e vai ser uma bênção, aleluia. Deus abençoe os irmãos internautas, a cada um em nome de Jesus, e eu trago um abraço da igreja e a FEC de Oviedo, a todos os irmãos, Deus abençoe cada um. E vamos juntos em nome de Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 21. Quantos me ouvem dizem amém? Amém. Encontraram aí? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Feche os seus olhos uma vez mais. Pai, nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Espírito Santo, que nessa noite somente a tua voz se ouça nessa casa, e que a boa mão do Senhor seja prosperando a tua palavra, quebrando bloqueios na mente, bloqueio em sentimentos, abrindo os céus e fazendo toda a tua vontade neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê diz amém, tome assento. Aleluia. Louvamos ao Senhor e agradecemos sempre a Ele. Meus irmãos, eu estive orando a Deus há alguns dias e essa palavra tem falado muito ao meu coração, e eu acredito muito que o Espírito Santo vai ministrar e nos dirigir aqui nessa noite de forma especial. E eu vou ministrar sobre o tema, o silêncio do Mestre. Diga comigo, o silêncio do Mestre. Todos nós sabemos, quando lemos o texto bíblico de Mateus capítulo 15, que fala sobre a mulher cananeia, uma mulher que vai até Jesus, uma mulher que tem um problema, uma mulher que tem uma dificuldade, e a dificuldade não era com ela. Eu acredito que se fosse com ela seria mais fácil, mas tocava na sua filha, e porque era filha, ela iria até as últimas consequências e os últimos limites para receber esse milagre dos céus. Imagine você e eu com um problema que nós não podemos resolver, com uma situação que nós não podemos arrumar. Imagine você com um problema que somente o Deus do impossível pode fazer e arrumar para você. E você sabe o caminho, então você vai até Ele. E nós vemos aqui um episódio muito interessante, quando essa mulher, sabendo que Jesus estava aproximado dela, ela vai até Ele clamando por um milagre da sua filha, pela libertação da sua filha. E ele chega até essa mulher, ela chega até Jesus,
e ela começa a clamar. E o que me chama a atenção é que o mestre não responde. Ela começa a gritar, e o que me chama a atenção é que ele não fala nada. Ela começa a clamar, e nós sabemos que biblicamente falando, a palavra clamar vem do grego cara, e traz uma conotação de uma pessoa que está desesperada, gritando, clamando desesperadamente por algo, por alguém, por um milagre, por uma situação. E ela começa a gritar, mas Jesus não falou nada. Jesus ficou quieto. E a questão é, quantas vezes na nossa vida nós passamos por situações e momentos que nós começamos a clamar, e nós entramos em propósitos de orações mais profundos, e nós entramos em propósitos de jejuns mais intensos, e nós fizemos um propósito de leitura bíblica inteira, e se aprofunda em Deus, e começa a clamar a Ele por algo que somente Ele pode fazer. E quantas vezes o mestre, sabendo da minha e da sua necessidade, ele não fala nada, ele não libera uma palavra, ele não traz uma direção, o vento não se move, a terra não treme, não há ação dos céus, nós não sentimos aquilo que nós sentíamos antes, e ele está calado esperando uma reação nossa. Nós olhamos para a Bíblia e nós percebemos que a maioria, se não todos os homens de Deus passaram por processos, como todos nós passamos todos os dias. Se nós olharmos para a história de Jó, um homem que foi moído na mão de Deus, Jó capítulo 14, versículo 7, Deus vai usar uma tipologia, falando da vida de Jó, comparando ele com uma árvore, que se cortaram as raízes, que se secaram as raízes, e que as raízes morreram. Falando de um silêncio, um tempo de trabalho, um tempo de processo. Nós sabemos que Jó passou 9 meses na moenda do Senhor, mas ele passou um tempo, e é por isso que a Bíblia diz que ao cheiro das águas a árvore tornará a ter vida. Ou seja, quando ouvir a palavra, quando receber a palavra, quando o mestre liberar algo, a coisa vai mudar. Mas nós temos que entender que o crente vai passar pelos processos. Olhe para o apóstolo Paulo, o homem que doutrinou a igreja, que deu uma direção à igreja, o maior homem da Bíblia depois do meigo nazareno. E você começa a analisar a vida do apóstolo Paulo: abandono, solidão, traição, tristeza, expectativas frustradas, mas o mover do Espírito Santo. Paulo teve os seus momentos de silêncio. Jesus, quando estava na cruz, olhou para o céu, e nós sabemos que Deus naquele momento não disse nada. Nós passamos por momentos de processos. E aí você está aqui nessa noite, num culto de domingo, esperando algo que vai mexer com você, algo que vai sacudir você e vai te animar, porque tudo está difícil. Temos incertezas, inseguranças, temos um vírus, temos uma situação econômica instável, e não sabemos o que vai ser, e Jesus não fala nada para nós, e Ele nos olha esperando algo. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que a primeira reação da mulher foi se aproximar de Jesus, e Ele não fala nada. E por Ele não falar nada, a Bíblia diz que depois ela vem e o adora. Deus está dizendo a alguém aqui nessa noite: você tem chegado a mim, você tem clamado a mim, e eu estou em silêncio, e o meu silêncio na sua vida, eu estou te dizendo, não é tempo de simplesmente clamar, é tempo de nós entendermos que nós temos que nos achegar a Ele para adorá-lo, nós temos que chegar a Ele para glorificá-lo e reconhecer que Ele é Deus. Ai, ai, ai. Ela chega, Ele não fala nada, e ela adora. E aí você vem no culto, está com uma máscara muito bonita, e porque está de máscara não dá glória a Deus, porque ninguém te vê, e Jesus está olhando e dizendo: quanto tempo mais você não vai me adorar? Se eu fosse você nessa noite, meu querido, ai Jesus, levantava essa mão, não perguntava mais porquê para Jesus, levantava a mão e começava a dizer: ainda que doa, eu me alegrarei no Senhor, ainda que doa, eu glorificarei o seu nome. Arabaia Suricaia. Jó capítulo 19, versículo 25.
Ainda que a minha carne se seque e a minha pele se pegue aos meus ossos, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quando Abacuque sabe da situação revelada por Deus, ele olha, já não, ainda que a figueira não floresça, olha a declaração de fé desse profeta. Ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele fará os meus pés como os das corças, e Ele me fará andar nas suas alturas. Ai, meu irmão e minha irmã, você chega na presença de Deus clamando, pedindo, buscando, e Ele se cala. Há um tempo na vida cristã que não é só um tempo de frequentar uma igreja, não é só um momento de levantar a mão porque alguém falou algo mais fervorosamente e você se animou. Chega um tempo que você tem que entender que no silêncio ou na palavra eu vou glorificar Ele. Tem um tempo na vida cristã que é com bênção ou sem bênção eu vou adorá-lo. É na alegria ou na dor, na saúde ou na doença. Não importa o momento, a circunstância, o lugar, o país, eu sei que o meu Redentor vive. Ai, Jesus, eu sei. E aí nós chegamos diante do Mestre e clamamos. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, capítulo 6 do Evangelho de João, muito revelador. Vai mostrar para nós Jesus tratando a motivação daqueles que o seguiam, ao ponto do versículo 66, dizer que muitos depois daquela palavra o deixaram de seguir, porque o seu discurso era muito duro. Mas Jesus olha para os discípulos e para a multidão e diz: vocês me seguem por causa dos pães? Vocês me seguem por causa das provisões? Vocês me seguem por causa dos milagres? Vocês me adoram porque eu abençoo vocês? E ele diz: aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne não tem parte comigo. Meu querido, por que você está aqui nessa noite? Porque você sentou aqui, você teve o trabalho de sair da sua casa para estar numa igreja, para ficar quietinho, olhando para o irmão para saber que roupa ele está usando. E Jesus está dizendo: não é a roupa, não é o tanque, é Jesus a fonte de água viva. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Jesus olhou para o paralítico do tanque de Betesda e disse: levanta, toma a tua cama e anda. Ele te diz nessa noite: levanta, tome o seu problema e anda. Levante, tome a sua enfermidade e anda. Levante, tome a sua aflição e caminha. Levante, tome a sua falta de dinheiro e anda. Levanta e anda, meu irmão. Levanta e dê glória. Você tem vida dos céus. O Espírito Santo de Deus está dizendo para alguém: levanta-te. E aí você pergunta: por que mais um problema, Jesus? E Ele está te dizendo: por que você não me adora? Como é? Por que você não me glorifica? Por que você não se revela um adorador no momento da tristeza? Nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por angústias, mas tem de bom ânimo, disse o Senhor. Ele venceu e nós também vamos vencer. Então ela vem e o adora. Por que nós buscamos Jesus? Por que nós sentamos? Por que nós levantamos a mão? A quem nós servimos? Quem é o nosso verdadeiro Senhor? Porque quando Jesus se cala, o orgulho se manifesta. Porque quando Jesus se cala, o orgulho se revela e nós dizemos: quem é o Senhor para fazer isso? Ou quem é o irmão para dizer isso? Mas já que você não ouve nem o Pai, Ele vai usar alguém para falar com você. Quem somos nós no momento de dor para levantarmos a nossa mão e reclamarmos contra o Senhor? Pastor Marcelo, como eu reclamo? Nós reclamamos quando nós não fazemos aquilo que nós devemos fazer. Nós murmuramos, às vezes não em palavras, mas em atitudes.
Saber que o verbo se fez carne, o abstrato se fez concreto. A vida veio e palmilhou essa terra, esteve entre nós e morreu na cruz por nós. E nós temos o privilégio único de adorá-lo e nós não o adoramos. Nós reclamamos, murmuramos e pecamos quando nós não colocamos o nosso coração inteiro, não na voz de um homem, mas na voz de Deus. Nós estamos retrocedendo na fé quando nós entendemos que tudo é o homem, que tudo são as pessoas. Muitas pessoas falaram para mim em um tempo: não, eu não entendo porque vocês pregam dessa maneira, eu não entendo porque vocês pregam cultura demais. E eu fico pensando, que cultura é essa bíblica que não muda a minha vida? Meu querido, eu sou gaúcho. Eu sei, o meu povo coloca a tradição acima da palavra de Deus. E eu olho as situações e as coisas, e eu fico pensando, até quando nós vamos permanecer em coisas que nós sabemos que é errado? E eu e você temos o privilégio nessa noite, ai meu querido, de poder receber algo que somente o céu pode nos dar. E eu e você temos o privilégio de sentar numa cadeira, num banco abençoado, de ter um som maravilhoso, e nós estarmos aqui na casa, na presença de um Deus que pode todas as coisas. E nós estamos olhando para Ele, pedindo uma bênção mais, e Ele está dizendo: eu não vou te abençoar enquanto eu não te transformar. Ele não quer que nós tenhamos uma bênção, Ele quer que eu e você sejamos uma bênção. E a palavra dEle, liberada sobre nós, cura. Cura. Jesus olha para ela e diz: mulher, quão grande é a tua fé. E eu te faço uma pergunta, no meio desses processos, como está a sua fé? No meio das tristezas, como está a sua fé? No meio da dor, como está a sua fé? Você tem fé suficiente para caminhar sem receber um milagre? Você tem fé suficiente para orar mesmo que não sinta nada? Você tem fé suficiente para continuar mesmo que as pessoas da sua volta não continuem? Você tem fé suficiente para continuar cheio da presença de Deus, mesmo que a sua família não queira mais Jesus? Você tem fé suficiente para crer em um Deus que te faz andar sobre as águas? Você tem fé suficiente para enfrentar gigantes, passar no vale, suportar fornalhas e levantar a mão e dizer ainda: eu me alegro no Senhor? Você tem fé suficiente para se levantar nessa noite e não dar mais desculpas? Você tem fé suficiente para olhar para Jesus e saber que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Você tem fé suficiente para continuar crente, mesmo que não mude de carro, mesmo que não mude de casa, mesmo que a sua família continue assim? Você tem fé para isso, meu irmão? Você tem fé para permanecer, mesmo que o seu companheiro de oração não ore mais? Como está a sua fé? Como está a sua fé? Como está a sua fé? Deus disse: vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão ora: se houver 50 justos, Deus diz: não vou destruir. Se houver 40, 30, 25, 20, 15, Senhor, se houver um, Ele disse: eu não destruirei. Ele salvou Ló, Ele salvou a família. Por quê? Porque havia um justo, porque havia um
que não se dobrou. Porque havia um que não se rendeu. Porque havia um que não teve comunhão com as coisas terrenas. Porque havia um que não voltou atrás dos seus olhos. Porque havia um que era justo. Você tem coragem de caminhar ainda? Você tem fé para suportar? Você tem fé para ser injustiçado em nome do Senhor? Você tem fé para ser caluniado em nome dEle? Você tem fé de por amor a Jesus suportar o que for? Tem fé? Porque onde tem fé tem milagre. Onde tem fé tem salvação. Onde tem fé tem poder do Espírito Santo. Onde tem fé, ai meu irmão, o impossível se torna possível. Onde tem fé, ai, 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 Deus meu, em nome de Jesus o paralítico levanta, o cego vê, o coxo anda. Você tem fé. Fé para ser o justo dessa cidade. Fé para ser o remanescente dessa cidade. Você tem fé para fazer a diferença na sua casa. Você tem fé para fazer a diferença no meio da sua família. Você tem fé para fazer a diferença no lugar que você trabalha. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como tochas de fogo. E Ele contempla os maus e os bons. A Bíblia diz que Ele esquadrinha e sonda corações e mentes. Ele conhece o que está aqui. Ele sabe. Talvez você diga, pastor, eu não tenho fé. Mas o Espírito Santo nessa noite pode. Ele pode. Como Ele fez com o povo de Israel. Abrir o sepulcro e trazê-los para fora. Como Ele fez com Lázaro, abrir o sepulcro e trazer para fora também. Ele pode dar fé ao seu coração. Fé, fé, fé que move montanhas. Fé que faz aquilo que nenhum homem pode fazer. Um dia, nós fomos ao hospital, a pastora fez alguns exames e voltamos. Estacionamos o carro, subimos os 86 degraus, aleluia. Tomamos banho, nos arrumamos para o culto. Fui buscar o carro para poder buscar ela para ir para a igreja. Aí, fui buscar o carro, olhei assim. Digo, gente, cadê o carro? Eu deixei ele aqui. O carro sumiu. Eu pensei, aqui ninguém rouba, né? Aí, voltei para trás. Ela estava me esperando, eu falei, nega, vamos para a igreja? E ali o carro. Digo, não sei, vamos para a igreja. Fomos para a igreja, culto abençoado. Falamos um para o outro, vamos dar glória como nunca. Demos glória a Deus, terminou o culto. Para onde que eles levam o carro? Aí perguntei e fomos e buscamos o carro. Eu já vi gente não ir à igreja por muito menos. Porque o time de futebol perdeu. E ele estava tão triste que ele não conseguia adorar Jesus. Eu já fui para a igreja no dia em que um familiar meu morreu, da pior maneira possível. Eu pensei, o que eu vou fazer em casa? Eu vou para a igreja. Eu vou adorar. Está chovendo. Eu vou para a igreja. Eu vou adorar. Eu tenho fé para isso. Mas está caindo granizo, está uma tempestade. Eu vou para a igreja. Eu sei que Ele vai me abençoar. Mas está doendo. Mas eu vou adorá-lo. Mas eu fui abandonado, viraram as costas para mim. Mas eu vou adorá-lo. Eu não tenho a roupa que eu quero, mas eu vou adorá-lo. Talvez você abriu hoje a geladeira, o congelador e pensou, gente, não tem a carne que eu quero. Mas você pensou, mas eu vou adorá-lo. Talvez você abriu o armário e não tinha comida, mas você tem fé para estar aqui nessa noite. Porque eu te digo, se você tem fé, Deus tem palavra.
Ai, meu irmão, se você tem fé, ele tem milagre. Se você tem fé, ele tem resposta. Se você tem ação, ele tem reação. Se você clamar e adorar, ele ouve. Você tem fé para continuar. Você tem fé para suportar humilhações. Porque Jesus olhou para ela e disse: não convém dar da comida dos filhos aos cachorrinhos. Você tem fé para ser xingado. Você tem fé para ser insultado. Você tem fé para ser humilhado. E olhar para ele e dizer: mas os cachorrinhos também precisam das comidas, Senhor. E olhar para ele e continuar clamando. E aí você clama e ele diz orgulhoso. E aí você clama e ele diz: você precisa mudar. E aí você clama e ele fala com você, dizendo: enquanto não abandonar, eu não saro. Você tem fé para isso? Para suportar? Quantos processos, irmãos? Quantas vezes mais Jesus vai ter que nos quebrar? Quantas vezes mais Ele vai ter que olhar para nós e ficar calado? Quantas vezes mais nós vamos caminhar em incredulidade? Você já foi humilhado por amor ao Senhor? Você já foi humilhado por amor a Jesus? Não por orgulho seu? Você sabe o que é isso? Tem muita gente pregando sobre dor, silêncio e processo, mas nunca viveu isso. Você sabe o que é ser humilhado porque você fala o nome Jesus? Quando você puder, passe na Espanha. Você vai falar: eu sou evangélico, eles vão olhar para você e vai dizer: o que é isso? Eu sou cristão, eles vão olhar para você e vão dizer: você é católico? Eles não sabem o que é um pastor. E quando você fala: eu sou um pastor, eles riem de você. Pastor? Pastor? Você tem fé para ficar calado mesmo tendo razão? Você tem fé para ser humilhado, meu irmão? O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. Você não recebeu o seu milagre porque você não suporta o processo. Você não recebe um milagre porque você não tem a paciência de esperar o tempo. De saber que quem é o oleiro é Ele e nós somos o vaso de barro. O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. Faz 20 anos que você ora, mas você não me adora. Faz 20 anos que você congrega, mas você não me glorifica. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Faz 20 anos que você é crente, mas nunca foi cristão. Faz 20 anos que você busca um milagre, mas não busca o dono do milagre. Quanto tempo mais? Deus chama Jonas e o envia a Nínive. E nós conhecemos a história. E um dia eu lendo o texto de Jonas, Deus começou a falar comigo. E me fez algumas perguntas. Quantos porões mais você vai ter que entrar para poder me obedecer mais? Quantas vezes mais você vai ter que ser lançado para poder entender que eu sou Deus na sua vida? Quantas vezes mais eu vou ter que mandar o peixe? Quantas vezes mais você vai ter que ficar 3 dias dentro do peixe? Quantas vezes mais você vai ter que ser vomitado?
Quantas vezes mais você vai ficar triste, porque eu salvei, eu curei e eu libertei, e o meu nome é glorificado. Quantas vezes mais você vai se sentar debaixo de uma boboreira e vai chorar e vai pedir a morte, porque você não teve o que queria. Quantas vezes mais, meu irmão, minha irmã? Quantos dias mais? Quantos cultos mais? Quantas adorações mais? Louvores, orações, festas. Quanto tempo mais? Sem sentir o que é o fogo do Espírito Santo. Quanto tempo mais? Viver uma vida não sabendo o que é ser batizado com o Espírito Santo. Porque tem preguiça de buscar. Quantos dias mais nós vamos sentar e nós vamos ouvir uma palavra e nós vamos dizer, poxa vida, que palavra abençoada, e nós vamos sair daqui do mesmo jeito, alimentados intelectualmente, mas vazios do Espírito Santo. Ah, meu irmão, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto, mas a maioria das vezes as palavras que Deus me dá não tem nada a ver com o que eu estudo. Não tem nada a ver com o que eu leio. Não tem nada a ver com o que eu já absorvi de informações humanas. E eu estou lendo a Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes, e eu olho para o texto e o Espírito Santo começa a falar comigo. E aí eu lembro que a letra mata, mas o Espírito traz vida. E aí eu lembro que não adianta ser cheio de conhecimento e vazio da unção, da presença de Deus. E aí eu lembro que ele não está com o publicano que levanta a mão, com o fariseu que levanta a mão e diz, eu oro porque eu sou melhor que ele. Ele está com o fariseu que não tem coragem de levantar a cabeça e diz, Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. E aí eu lembro de onde ele me tirou, e eu olho para trás, e eu lembro que eu não sabia nem falar direito, e eu lembro que eu vim de uma cidade de 8.000 habitantes, e eu lembro que eu vim do estado menos cristão do Brasil, e eu lembro que eu vim de um lugar onde os pregadores que vinham de fora diziam que povo frio não tem presença de Deus aí. E eu lembro que Deus pegou o filho do drogado e fez dele um pregador do Evangelho. E eu lembro que Deus deu um casamento para um filho que já teve 8 casamentos, viu os pais casando 8 vezes. E eu lembro que Deus curou minha timidez. E eu lembro que Deus curou os meus complexos. E eu lembro que eu não conseguia ler a Bíblia em voz alta. E eu lembro que eu pensava assim, como eu vou pregar desse jeito? E eu lembro que diziam para mim, tu não tem ministério e não tem chamada. E eu ia orar e o Espírito Santo falava comigo, vou te levantar, vou te usar, vou te encher. E aí eu lembro que não importa o que digam, não importa o que aconteça, se tiver fé, há milagre. Se tiver fé, há mudança de Deus. Eu lembro que se tiver fé, e com a minha boca eu confessar, e com o meu coração crer, Ele é o meu Senhor. E aí eu lembro que pode ser frio, pode ser o que for, o Espírito Santo de Deus não está limitado a nada. E aí eu lembro que eu não preciso de dinheiro. Aí eu lembro que eu não preciso de influência humana. Aí eu lembro que quando eu dobro os meus joelhos sozinho e choro, Ele colhe as minhas lágrimas. Ele me fortalece, Ele me assiste, Ele me levanta, Ele me capacita.
Quando Jeremias disse, eu não sei falar, o Senhor disse, abre a tua boca, Jeremias, porque eu vou te encher. Você tem fé para isso? Para olhar para a sua condição e lembrar que lá em casa está tudo ruim. E lembrar que lá em casa está tudo difícil. E chegar para Jesus e dizer, eu já não posso mais, eu vou até onde preciso ir. Mas cura a minha casa. Senhor, eu estou aqui na igreja te buscando. Mas lá em casa o Senhor sabe que o meu marido está lá. E só o Senhor para fazer um milagre. Senhor, eu estou aqui. Mas só o Senhor sabe o que eu deixei para vir aqui te buscar. Senhor, eu vim clamar e te adorar. Mas o Senhor sabe o que eu abandonei para poder estar aqui. Senhor, eu vim aqui porque eu te amo. Mas o Senhor sabe que eu não posso sair daqui do mesmo jeito. Senhor, o Senhor sabe que eu não posso sair dessa igreja nessa noite da mesma maneira, porque senão eu vou tirar minha vida. Senhor, o Senhor sabe que se eu continuar assim eu vou desviar. E o Espírito Santo diz, é tempo de levantar-se. É tempo de adorar. Mas as igrejas estão fechando, e Deus está dizendo, mas eu não quero as igrejas, eu quero os remanescentes. Eu quero os adoradores que adoram em espírito e em verdade. E aí o Espírito Santo diz para nós, onde está o fervor da minha igreja, que entendeu que quando clama recebe, que quando adora vem, a glória vem, o poder vem, a graça vem. E ela chega em Jesus e tem uma ação de fé. Grande é a tua fé, mulher. Você suportou a humilhação. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Passou pelos processos, suportou o silêncio. E aí ele diz para ela, seja feito como você deseja. Seja feito como você deseja. Você entrou aqui nessa noite com um desejo no seu coração. Você entrou aqui nessa noite com um anelo na sua alma. Você entrou aqui nessa noite e você disse, Senhor, eu sento no altar e eu preciso ser mais cheio. Senhor, eu sou obreiro, eu preciso de algo mais profundo. Você chegou aqui nessa noite e você pensou e desejou, Senhor, eu estou cansado de ser só alguém que vem na igreja. Eu estou cansado de ser só mais um, eu quero ganhar almas para Ti. Eu estou cansado de ser rotulado. Eu estou cansado de ser apontado. Eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. E aí ele olha para ela, seja feito como você deseja. Você tem fé para suportar um pouquinho mais? Você tem fé para crer no impossível? Você tem fé para crer no invisível? Você tem fé para dar o passo crendo que Deus vai te sustentar? Você tem fé nessa noite para continuar clamando? Você tem fé? Fé para entender que no tempo certo Ele vai falar. Fé para entender que na hora correta Ele vai responder. Fé para saber que o silêncio vai passar, o deserto vai acabar, o vale nós vamos atravessar, o Jordão vai ter que se abrir, o mar nós vamos marchar e nós vamos passar por ele. Se não passamos pelo meio, passamos por cima. Você tem fé para caminhar um pouquinho mais e entender que Ele não chegou antes porque não era o tempo. Se Ele chegou agora é porque agora é a hora certa. Aleluia. Elizabeth Elliot disse uma frase que me toca. Se eu não recebi o que eu quero é porque ainda não preciso. Porque Ele proveu o que eu preciso.
Você consegue ver aquilo que ninguém vê? Como, irmão Marcelo? Eu elevo os meus olhos para os montes. E aí eu me pergunto, no meio do silêncio, de onde me virá o socorro? E aí nós ouvimos a voz de Jesus, e nós entendemos que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você tem fé? Ela clama, ele vê a fé. E terceira coisa, ela obtém uma resposta do céu. Seja feito como você deseja. Eu não sou grande coisa, como diz o gaúcho, mas eu já apanhei algumas coisas, já apanhei um bocadinho de Jesus, por teimosia, por ter o coração duro, passando por processos que às vezes eu poderia ter vencido, mas não venci, aí tive que passar de novo. E uma vez o Espírito Santo falou para mim, tu é duro demais, tu é um cavalo indomável, muito bonito, mas precisa ser domado. E aí eu digo, mas eu estou orando, Jesus. Eu estou jejuando. E aí ele me fala, não é só o orar e o jejuar, eu tenho que dominar você. Eu tenho que controlar você. Você não diz que me ama. Quem me ama, guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos nele, e nele faremos morada. Quem me ama é guiado por mim. Passei por momentos que olhei e pensei, eu não vou sair vivo dessa noite. A pressão é grande. Eu vou ter um ataque do coração aqui. Vou morrer. Bom que se morrer, Jesus me perdoa, eu vou para o céu. Que Ele vai me levar. Noites de choro. De pensar o que vai ser amanhã. E orar. E continuar orando. E falar para Jesus, eu não estou sentindo, mas eu creio. Eu sou teimoso, mas eu creio que o Senhor pode me transformar. E o Espírito Santo fala no meu coração, eu vou usar essa teimosia para uma coisa boa. Aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás. De saber que Ele vai falar. E que a voz do Senhor será ouvida. E você está aqui nessa noite olhando para cá e pensando, por que Deus não fala comigo? Porque ainda não é o tempo. Porque ainda não chegou o momento. Porque ainda tem que descer um pouquinho mais. Porque ainda Jesus tem que quebrar um pouquinho mais. Até que a fé se levante no meio das cinzas. Até que do nada Deus possa fazer tudo. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E você olha para a sua vida, não tem forma, Jesus. Estou vazio. Já me acostumei com o Senhor, já sei o jeito que o pastor dirige o culto. Já sei mais ou menos como é a pregação. Eu estou vazio. Mas o Espírito do Senhor continua pairando sobre a face das águas. E disse Deus, haja, e ouve. E aí aquilo que é vazio começou a ser cheio. E aí o que é seco começou a receber vida de novo. E aí aquilo que era sem forma começou a tomar forma. E aí aquilo que não tinha mais condição começou a ter. Por quê? Porque foi liberada uma palavra. Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu deseja. Ela recebeu uma palavra. E na mesma hora, a filha foi curada. Na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo momento. Tem coisas que Deus vai fazer amanhã. Tem coisas que Ele vai trabalhar com você ainda. Mas tem coisas que Ele quer fazer nessa noite, agora. Tem coisas que Ele vai trabalhar em você e vai podar você para você crescer. Mas tem coisas que Ele quer fazer agora. E Ele pergunta para nós, você tem fé para isso?
para saber que eu posso liberar uma palavra que te cura agora. Você tem fé para receber uma palavra de Deus e sair daqui diferente? Podem esses ossos reviver? Senhor, tu sabes, profetiza então, porque eu já dei ordem. Tem coisa que é para amanhã, mas tem coisa que é para agora, meu irmão. Você tem fé para adorá-lo? Você tem fé para levantar as mãos, esquecer o seu problema e ir até Jesus para que o milagre venha? A palavra tem poder de alcançar aquilo que nós não podemos. A palavra tem poder de tocar aquilo que nós não podemos tocar. Eu vi coisas nesses últimos meses que eu me assustei. Falaram para mim, essa pessoa é rebelde. Isso aí, divisor de igreja. Nunca vai ser nada. Conversei com a nega, não vamos tirar conclusão pela boca de ninguém, nós vamos ver. E começamos a orar e pregando a palavra. E eu comecei a perceber que o palavrão já não saiu mais da boca daquele irmão. E eu comecei a perceber que ele já não tratava mais mal a esposa. E eu comecei a ver que a irmã começou a orar na igreja. E eu comecei a entender que Deus começou a salvar pessoas. Por quê? Porque o que nós não podemos, Ele pode. Alguém entrou aqui nessa noite dizendo, minha família não muda. E você vive o dia inteiro falando no ouvido da sua família, não vai mudar. Se você ir para o Mestre e clamar a Ele, buscar a Ele, Ele vai liberar a palavra e aí as coisas vão acontecer. O vale de ossos secos de Ezequiel 37 não levantou por causa de Ezequiel. Levantou porque Ezequiel profetizou segundo a palavra de Deus. Jesus disse, seja ela curada então, e ela foi. Você tem fé para crer numa palavra dos céus? Você tem fé para receber uma palavra nessa noite? Porque se você tem fé, eu tenho ousadia de liberar essa palavra. Se você tem fé, o Espírito Santo tem poder para liberar ela e causar a transformação. Casas serão transformadas. Levante a sua mão e receba. Famílias serão mudadas. Portas de salvação serão abertas. Pessoas receberão renovo dos céus. Oh, em nome de Jesus, paralíticos espirituais começarão a levantar. Alguém está recebendo esta palavra de Deus? O que você não pode, Ele pode. O que você não faz, Ele faz. Onde você não toca, Ele toca. Ele toca. Ela teve resultado porque ela teve fé. Eu não creio no evangelho que não traz resultado. Quando ele é recebido em um coração, ele produz no mínimo duas coisas. Transforma o caráter e traz algo que só o céu pode dar, que são os dons do Espírito Santo de Deus. Traz o fruto e traz os dons. E aí você olha e diz, como uma palavra de um homem, liberada segundo a direção de Deus, pode curar alguém? Como Deus pode libertar um endemoniado, um cativo, um preso, alguém que está atado? Como? Porque a palavra vem do céu. Seja feito segundo o teu desejo. Nós temos que entender que se há fé, há milagres. Se há fé, há sobrenatural. Se há fé, há transformação. Se há fé, há uma colheita. Se você semeia fé, você vai colher algo de Deus. Eu vou falar algo pelo Espírito Santo. Pessoas colherão respostas aqui nessa noite.
Tem gente aqui que está orando há muito tempo e o Espírito Santo está dizendo: essa é a noite da tua resposta. Como pastor, não, ninguém vai colocar a mão na sua cabeça. Será o próprio Espírito Santo que vai tocar você. Ninguém vai encostar em você e você vai sentir um calor no seu peito. E você vai perceber que depois as suas pernas não vão doer mais. E você vai ver que a sua cabeça não vai doer mais como doía. E você vai começar a entender que aquilo que você já não conseguia, você agora começa a conseguir. Por quê? Porque você teve fé. E se você tem fé, Ele tem resposta. Se você tem fé, Ele tem milagre. Te coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Fecha os teus olhos. Chorabasu, Kishiba, Tokina, Sofo, Mawahashi. Levante a tua mão assim bem alto. Comece a clamar aos céus. Te dou um minuto para você levantar a sua voz e começar a clamar a Ele. Quem tem fé, levanta a voz e adora. Quem tem fé, levanta a voz e vai mais além. Chorabadarai, Asuribika, Shotô, Komahasa, Shidarai. Quem tem fé não precisa de motivação para adorar. Sharabaso, Kabarai, Asuribikei. Quem tem fé já começa a sentir o renovo dos céus. Allah, Shobah, Sutu, Yahadaraya. Quem tem fé começa a sentir a presença de Deus. Quem tem fé abre a boca e dá glória. Quem tem fé e é batizado no Espírito Santo, começa a abrir a boca e dizer: Espírito Santo me renova. Quem tem fé levanta as mãos. Em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, seja renovado com o Espírito Santo. Em o nome de Jesus, se você tem fé, seja tocado. Em o nome de Jesus, demônios nessa noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo, sejam manifestos para serem mandados embora em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, toda enfermidade agora, do alto da cabeça à planta dos pés, seja nos ossos, seja no sangue, seja na mente, seja na alma, em o nome de Jesus, saia. Arabatuia seiraga Shobau Asurikotoya Seva. Alexandre, levanta as duas mãos agora. O renovo dos céus. Ai, aquilo que estava seco, começa a receber renovo. Aquilo que morreu, ei, começa a receber vida agora. Em o nome de Jesus, aquilo que foi cortado começa a florescer. Receba o renovo do Espírito Santo sobre tua alma, Alexandre, sobre o teu coração, sobre tua casa. Tu vieste aqui nessa noite, mas o Senhor está tocando lá. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, levante a tua mão. Em o nome do Senhor Jesus, quem tem fé dá glória. Quem tem fé glorifica aquele que libera a palavra. Quem tem fé olha para Jesus e sabe que Ele faz. Se você tem fé pela internet, receba o teu milagre aí. Quem entendeu que não é só para clamar, é para adorar.
Elevabaçu Kotoshema. Irmã Margarete, há um presente do céu para ti nessa noite. Orokotolo Mandarachu Tarabagai. Porque tu vieste aqui, Adai Sou como Shiba. Deus está tocando lá, Rokotemamashi Kadaraia. Levante as tuas mãos bem alto. Diga: Jesus, eu creio, eu tenho fé. Que nessa noite tudo aquilo que está parado começa a receber vida. Aragashondorobahai. Que nessa noite aquilo que estava morto comece a frutificar. Aramaturo Shebadarai. Alguém disse: altar não tem vida, mas nessa noite Deus começa a derramar brasa sobre o altar. Arabashuri Bikadarai. Em o nome de Jesus. Alguém disse: porque estão lá? E Deus diz: porque eu coloquei e eu trago renovo sobre profetas. Arabatu Yasaragai. Anomamaya Sou. Aqueles que morreram eu vou tirar para fora. Eu vou abrir o sepulcro. Eu vou fazer ouvir minha voz. Eu vou fazer levantar. Aramanduru Yasei, Anamamashiribikadarabagaia. Em o nome poderoso de Jesus, abandone o que você precisa abandonar, deixe o que você precisa deixar e corra até Jesus. Levante a sua mão, diga comigo: Senhor, Senhor, eu creio, faz na minha vida. Eu creio, visita a minha casa, mesmo em silêncio. Eu creio, em nome de Jesus. Você tem sua família aqui. A família pode abraçar, não pode? Só a família, pessoas da mesma casa. Abrace essa pessoa aí agora. Só as pessoas da mesma casa. Se você não tem ninguém, se abrace aí, por favor. Abrace você mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abrace a sua família. E em nome de Jesus interceda por ela. Feche os teus olhos e comece a orar pela sua casa. Se a pessoa não está aqui, Deus vai visitar lá. Se você tem fé, levante a sua voz, meu irmão. Você que está sozinho, se abrace. Que nessa noite o Espírito Santo possa ter toda a liberdade de curar esse coração que está ferido. Que nessa noite o Espírito Santo possa ter liberdade de tocar nas raízes da sua alma. E trazer a vida dos céus que há muito tempo você não sente. Há renovo de Deus sobre famílias aqui nessa noite. Há renovo de Deus sobre casas aqui nessa noite. Feche os teus olhos em nome de Jesus e comece a orar pela sua família. Diga: Deus, a partir de hoje minha família vai ser ainda mais consagrada. A partir de hoje eu quero ver a minha família, Senhor, com mais desejo, com mais fome e sede de te buscar. Libere uma palavra dos céus. Deus, visita a minha família que não está aqui. Deus, eu sei que o Senhor é a minha família. Deus, hoje eu não tenho aqui o meu familiar, mas eu creio que o Senhor vai operar algo. Aramandarai, levante a sua mão aí, abrace sua família, meu irmão, interceda por ela, diga: Deus, os meus filhos pertencem ao Senhor, a minha casa pertence ao Senhor, não tem diabo, não tem macumba, não tem bruxaria, não tem magia branca, negra, vermelha, não tem influência, não tem opressão que possa prevalecer contra aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Receba renovo. Se você tem que pedir perdão para um familiar seu aqui nessa noite, peça. Em nome de Jesus, todo bloqueio contra matrimônios, corações fechados, caia por terra agora. Em o nome de Jesus, toda casa dividida, segundo a tua palavra, não prospera, Senhor, mas libera a palavra aqui nessa noite, para que a divisão,
aquilo que o diabo tem operado para dividir, que o Senhor venha converter em união, que o Senhor venha converter em amor, em nome de Jesus. Toda indiferença vai embora, em nome de Jesus, toda seta nos sentimentos vai embora agora, em nome de Jesus. Toda barreira espiritual caia por terra agora, em nome de Jesus. Não haja mais influência sobre tua casa, Sharatuki Hanaba, em o nome de Jesus Cristo. Sharabadaraya Raya. Abraçou aí, orou, respira fundo então. Você pode olhar nos olhos da sua família, seu familiar. Você pode dizer: eu te amo. Você tem coragem de dizer: me perdoa nessa noite? Você tem coragem de chegar na sua casa e não ficar mais dizendo por que você continua desse jeito, senão olhar nos olhos e dizer: eu te amo, e é o tempo de silêncio? Você tem coragem de sair daqui nessa noite, não mais duvidando de Deus? Sabe quem é que está falando isso? Quem não teve uma família, mas Deus me deu uma. O Espírito Santo nessa noite está quebrando barreiras. Se você tem fé, tem milagres. Senhor, quanto tempo mais eu vou esperar sobre o meu ministério? Aí o Senhor te diz: o tempo que você ainda não se humilhou. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e a seu tempo Ele vos exaltará. Amém? Deus te abençoe. Eu sou profundamente grato ao Senhor por essa oportunidade. Acredito piamente que o Espírito Santo te tocou aí nessa noite, e que você possa chegar em casa e colocar essa palavra em prática, em nome de Jesus. E eu agradeço essa oportunidade, agradeço mais uma vez ao meu pastor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e glorifique a Ele, por favor. Glória a Deus. Amém. Estamos abençoados. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando e que cada um guarde a palavra no coração e na mente, e que ela dirija os passos de cada um, de cada família, em nome de Jesus Cristo. Vamos aqui orar por último agora por todos os irmãos que têm um pedido de oração, mas eu quero louvar a Deus pela vida dos que estão conosco pelo YouTube: Michele Chaves, Tereza Pereira, Letícia Silva, Patrícia Gomes, Marisa Delfis, Regina Ribeiro, Edenilda Guilherme, Nelimar Ribeiro, José Paulo, nosso querido irmão José Paulo, mais irmão Mancalina. Deus abençoe de forma especial. Também está conosco a irmã Nedley e o Andy, que estão no Panamá. Sempre que podem entram, e eles estão conosco hoje pela internet. Quem está com saudade do Andy aí, da Nedley? Ela sempre fala que tem saudade da igreja e de todos nós. Está dando paz do Senhor para o pastor Marcelo aqui também. Deus abençoe vocês, meus amados e queridos irmãos, viu? Deus abençoe todos, enfim, que estão pela internet adorando Jesus. Caleb Almeida, Clóvis também está. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar pelo Emanuel, filho do presbítero Maciel, que temos orado continuamente. Irmãos, teve pedido de testemunho aqui, que hoje não teve como, devido a liturgia foi um pouco diferente.